was planning initially to speak in English, but that's my colleagues. But unfortunately, there is no important, but I'm more fluently and easier to bom dia a todos. Como a Simone disse, eu tenho trabalhado uma questão indígena e grandes empreendimentos, especificamente, 22 anos. Eu não trouxe nenhuma apresentação, exatamente que a ideia era ficar mais livre para conversarmos a partir das várias aproximações, das várias abordagens que nós tivemos. Focando na questão que nos é colocada, a ligação, a relação de direitos humanos e biodiversidade, acho que um dos grandes pontos que nós temos, claro, mais de 20 anos de atuação na Amazônia, é a dificuldade que há ainda nessa relação, na identificação dessa relação e a dificuldade que há no diálogo entre os diversos discursos que envolvem a Amazônia. Quando você pensa nos grandes empreendimentos, como Madeira, Santo Antônio, Madeira, Santo Antônio Geral, Belo Monte, as projeções no Tapajós, Teles Pires, você tem um confronto direto entre visões de desenvolvimento e visões de ocupação do solo e visões de entendimento do que seja a Amazônia e qual seja a sua destinação. De certa forma, isso é natural, porque nós vivemos um país, no caso do Brasil, um país complexo, imenso, com uma dificuldade de conhecimento da própria Amazônia interna, a um processo de endocolonialismo, um processo em que o sudeste do Brasil ainda olha a Amazônia como um imenso desconhecido ou como uma idealização de uma floresta sem gente ou como um grande espaço a ser ocupado, e essas várias formas de enxergar a Amazônia, elas estão postas nos diversos modelos de desenvolvimento que são discutidos. E a grande dificuldade que nós temos é introduzir nos modelos oficiais de desenvolvimento da Amazônia a ideia de que há biodiversidade e que, além da biodiversidade, há uma complexa relação humana pré-existente na Amazônia, que envolve conhecimentos tradicionais de populações indígenas, conhecimentos tradicionais de populações tradicionais não indígenas, ribeirinhos, e pessoas que convivem diversas formas de extrativismo naquela região e que conhecem, portanto, algumas realidades da floresta que não são conhecidas, mas nós somos extremamente afetados por duas realidades que são decorrentes da riqueza da Amazônia, que é a riqueza mineral da Amazônia, que é absolutamente reconhecida, e também os potenciais de hidrologicidade, mas não só de hidrologicidade. Você está diante de um contexto em que há riquezas tradicionais, no sentido de mineração e outras formas, que têm um processo de exploração predatório, conhecidamente predatório, e riquezas não tão conhecidas, que são as das decorrentes da biodiversidade, dos conhecimentos tradicionais, sendo que essas aqui há uma forma tradicional e exploratória degradante que acaba sendo mais fácil de implementar. Então, hoje você olha, e aí há processos históricos vários, o sul-sudeste do Pará, por exemplo, ele tem um processo de desmatamento muito forte na década de 70, ligado a um processo de guerrilha urbana, de guerrilha rural, melhor dizendo. Então, o desmatamento do sul-sudeste do Pará, Xambioá, até Marabá, está muito ligado, nos anos 70, a uma reação das Forças Armadas brasileiras a um processo de guerrilha que lá esteve, que, portanto, causou a ideia de criação de grandes espaços, e hoje nós temos o maior rebanho brasileiro situado nessa região. E essa presença desse rebanho acaba fazendo com que as pressões de desmatamento avancem ao mesmo tempo que você tem mineração. Fazendo um pequeno quadro, nada desconhecido para vocês, mas para dizer que essas pressões fazem com que nós tenhamos uma grande dificuldade de diálogo no Brasil. Uma grande dificuldade de diálogo entre dois modelos ou diversos modelos de desenvolvimento, e nisso se inserem populações tradicionais. E nessa inserção, nessa dificuldade de diálogo, é que entra a visão do Ministério Público de tentar ser um pouco esse porta-voz daquela parte não conhecida, daquela parte não se organiza porque não tem acesso, e entra num confronto direto com o próprio governo
que é uma peculiaridade do Ministério Público brasileiro, não presente em todos os estados, mesmo na América Latina, a mais próxima de nós. O Ministério Público brasileiro é muito diferente. Em alguns locais você tem a Fiscalia e a Procuradoria trabalhando com órgãos separados, e no Brasil, Fiscalia e Procuradoria estão num único ente, não como advocacia pública, mas, enfim, o nosso papel tem sido de catalisar essa discussão. E nesse processo de catalisar essa discussão, o que me parece mais claro nesse momento é a necessidade de fortalecimento dessas populações tradicionais, indígenas e não apenas indígenas. E esse fortalecimento passa por um processo de diálogo, de tradução de informações. E essa tradução de informações, ela está tanto numa questão linguística, que no Brasil é absolutamente desconsiderada, ao contrário do que ocorre no Equador, na Colômbia, na Bolívia, em que você tem efetivamente o reconhecimento que as línguas tradicionais são línguas oficiais. O Brasil tem uma dificuldade muito grande em fazer essa reconhecimento, embora a Constituição o traga. Eu conheço, a rigor, uma única cidade, uma cidade no Amazonas, em que, de fato, as leis são escritas em português e nas duas línguas indígenas tradicionais. O resto do Brasil, ele nega a existência dessa diversidade linguística. Mas tem muitas bíblias. Bom, o fato é que você tem um país que ainda briga com a sua herança cultural indígena e que ainda nega essa herança cultural indígena e o faz de diversas formas. E uma dessas formas é a questão linguística. E que também o faz, essa negativa, essa dificuldade do Brasil de tratar com a questão indígena, ela passa também pelo não reconhecimento de que nós temos um grupo, que nós não temos, melhor dizendo, uma questão indígena monolítica. A questão indígena no Brasil, ela não é a mesma na Amazônia e no sul do Brasil. Isso é algo que precisa ser reconhecido e dito várias vezes dentro do Brasil, para que as pessoas entendam que os dilemas enfrentados pelos Guarani Kaiowá, não são os dilemas enfrentados pelo Munduruku, pelo Wapixana. E esses dilemas, eles são postos de uma forma, todas uma mesma bandeja, como se fossem a mesma coisa. Isso acaba gerando dificuldade de discussão, por exemplo, sobre regulamentação. E aí o ponto que eu vou me prender, já antes que o Franco me comece a dizer que só me faltam 5 minutos, que é a questão da participação, da oitiva prévia, consentimento, dessa necessidade que vem no regime brasileiro, decorrente da própria Constituição e da Convenção 69 da OIT, que é de ouvir previamente as comunidades indígenas e as populações nacionais sobre toda e qualquer medida legislativa ou administrativa que os afete diretamente. Esse processo de consulta prévia, ele não é e não pode ser um processo de consulta prévia único para toda essa diversidade de populações. Ele tem que considerar as peculiaridades dessas populações. Ele tem que considerar desde as peculiaridades linguísticas, mesmo, as dificuldades maiores ou menores de lidar com o português, até dificuldades de tradução temática. Eu traduzi, a ideia nos colocou aqui, sobre impactos de uma hidrelétrica, mesmo para populações que falam português, para populações que eventualmente têm formação universitária, dependendo da forma como esse assunto é posto, é quase impossível. Eu trouxeram aqui um engenheiro para falar sobre a questão da Ângela, pedi para que ela se dispa da possibilidade de conversar em português e fale só em português de engenheiro, nenhum de nós vai entender boa parte do que ela quer. E o processo de consulta, ele passa por esse reconhecimento de como é que eu traduzo o conceito de uma sociedade para outra sociedade e dou a essa outra sociedade tempo para entender aqueles conceitos. Essa é a dificuldade que nós temos hoje no Brasil, porque como essas decisões, elas nascem normalmente dentro de um processo em que a obra está decidida, estou fazendo apenas um processo de justificação da decisão. Eu decidi fazer as hidrelétricas de madeira, e uma vez decidido que seriam em tais locais, em tais formatos, eu trago à população os impactos disso. Eu já tenho uma decisão pré-ordenada, pré-definida, eu vou apenas fazer com que haja um processo formal de consulta.
E isso é praticamente impossível de obter um sucesso, porque as populações que vão ser consultadas, elas se sentem imediatamente não consultadas, mas informadas de que algo vai atingi-las dali a 2 ou 3 anos e que, enfim, é daquele jeito, e se elas quiserem eventualmente, eu tenho que fazer uma conta. Esse processo é um processo em construção. O que é um processo de consulta? Como é que ele se dá? Ele precisa ser formatado no regime brasileiro. Ele precisa ser formatado com esse reconhecimento, de que eu estou falando de populações mundiais. E acho que ele precisa ser formatado também sobre um outro viés, sobre outro enfoque. E ao invés de olhar apenas a visão do administrador, de que, olha, eu estou lhe comunicando tal coisa, eu preciso começar a inverter o foco para que esse administrador passe a ouvir da população. E para que ele passe a ouvir da população, o primeiro critério que tem que ser feito é que essa população, povos tradicionais, indígenas ou não, entendam o que é um processo, para que ele se destina. E aí uma preocupação, começava a comentar ontem sobre isso, nós estamos num momento de boom de protocolo. E o boom do protocolo pode ser positivo, porque ele vai nos dar uma série de respostas. Olha, precisa fazer oficinas. Agora a Maíra tenha inventado o nome, né, para dizer isso, aquilo. É necessário que as comunidades saibam a que se prestam. Então, saber o que é aquilo. E isso passa por um processo de entender em que contexto aquilo se ocorre. E o processo de capacitação das comunidades indígenas, não apenas de um grupo pequeno de paralegais, da instituição local, mas ampliando um pouco para toda a comunidade, ele precisa envolver uma compreensão do próprio tempo e da forma de decisão comunitária. Quando uma comunidade decide, como é que ela formata as suas decisões, como é que ela entende essas ameaças, e como ela devolve isso para a sociedade envolvente, é que é o ponto desse protocolo de consulta. E não o inverso, não é apenas dizer, tá, nós vamos ter que fazer tantas oficinas, vamos ter que levar tantas pessoas, as pessoas vão ter que dormir 3 dias nas aldeias, não é uma receita de bolo, para usar uma expressão bem brasileira, mas sim um processo de desenvolver essa receita em conjunto, para que ele entenda o que é assim. O problema é que isso se dá, no caso brasileiro, e aí eu vou encerrando realmente, normalmente dentro de um contexto em que você já está com o avião no voo, na pista. Mais que na pista. O avião já decolou, volta na pista, dá uma freada, volta. Né? O avião decolou. Uma vez o avião estando no ar, você passa a ter aquela discussão, sim, mas você já não tem mais o que fazer. O avião já está no ar. Mesmo voltar para o ponto de partida é uma decisão impactante, porque eu já gastei combustível, eu já movimentei uma série de coisas. Então, esta realidade brasileira, que boa parte dessas discussões, ou quase sempre essas discussões, já se dão com o avião no ar, é algo que eu preciso reconhecer, porque não há pressa. Eu fui jogado dentro do avião, talvez eu tenha que saltar de paraquedas, não fui avisado disso, né? Talvez eu salte de paraquedas monitorado por alguém, ótimo, tenho confiança de que alguém vai controlar. Talvez me jogue no paraquedas, seja o que Deus quiser, né? Se eu cair bem, cair, se eu não cair, não sei. Esse processo é o que me leva a buscar aqui a segunda pergunta, que é qual é o papel de um treinamento de comunidade? É exatamente deixar claro isso, de que você está num processo de diálogo, que esse diálogo envolve um consentimento, e que esse consentimento talvez não seja dado e ainda assim a obra ocorra. E o que isso impacta? E como é que essa sociedade se reorganiza? E, obviamente, há uma série de cuidados que precisam ser tomados para que eu não desnature a representação indígena. O Manolo colocou, muito importante, os paralegais eles têm um papel fora da comunidade. Eles não se tornam as lideranças dentro da comunidade. Os processos de decisão interna continuarão sendo decisões internas. Agora, eventualmente, na escolha de quem vai ser esse paralegal, eu posso desestruturar essa comunidade. O que ocorreu em Belo Monte, nas diversas comunidades indígenas, em relação aos planos emergenciais, em que você tinha todo mês um grupo de indígenas sendo que ia a Altamira
para receber uma lista de compras e fazer. Você retirava essas pessoas do trabalho local, do que eles tinham que fazer. Você introduzia na comunidade coisas que eles não comiam. Você criava uma série de relações, desestrutura toda uma sociedade dentro de uma lógica de compensação. E você cria não uma compensação, você cria um novo impacto ambiental, um novo impacto ético-social. Então, é um pouco premido pelo tempo, mas a ideia era falar, trazer esses pequenos detalhes da nossa situação. Muito obrigado.